Olá, gente rica, sejam bem-vindos a mais um episódio de Construindo uma Vida Rica na Europa. E esse episódio aqui foi muito esperado por mim, porque, enfim, eu vou começar também a falar uma parte sobre financeiro, sobre organização do dinheiro aqui. Mas antes de tudo, deixa eu contar para vocês que eu estou aqui numa outra parte de Valência agora, porque Valência é gigantesca, gente. Aqui é Ciudad de las Artes, é muito linda aqui, então se você algum dia vir para Valência, é um dos pontos turísticos que você precisa conhecer. Mas vamos ao que interessa. Como que nós estamos organizando a nossa vida financeira aqui? Quando nós decidimos vir para cá, nós já começamos a pesquisar o euro, fazer conversão e realmente trazendo o nosso real para a moeda daqui, para que realmente quando a gente chegasse, a gente tivesse valor para se manter sem ainda estar trabalhando, sem ainda estar gerando euro, certo? Então nós trouxemos um montante que a princípio nós acreditamos que nos manteria por 2 meses. Hoje, na verdade, a gente já até conseguiu ver que esse valor consegue nos manter por muito mais tempo. Só que claro que no começo também a gente gasta mais, porque a gente quer conhecer, a gente quer experimentar, a gente quer viver as coisas, então a gente tem uma tendência a gastar mais também, mas enfim, a gente trouxe um valor para nos manter por um período aqui, certo? Então, se você pretende vir morar ou até mesmo visitar, recomendo que você já vá aos poucos convertendo para que você possa já ter a moeda e não precise depender de um valor muito alto quando você realmente tiver a decisão e data formada. Então, nesses últimos 60 dias que a gente morou aqui, a gente viveu exatamente das nossas reservas, de tudo que a gente veio convertendo durante esse tempo, mas agora, o Luan, nesse último mês, trabalhou. Então, pela primeira vez, pelo primeiro mês, a gente vai conseguir pagar as nossas contas de euro para euro, sem precisar depender desse valor que a gente veio trazendo aí de reserva para cá. E como que vai funcionar? Então, qual foi o valor que o Luan foi contratado? Então, pela primeira vez eu também vou estar abrindo aqui, que é um salário mínimo, e esse salário mínimo, ele fica no valor de 1.450 euros, tá? Mas o que acontece? Se a gente for ver pelo tanto que ele trabalha, pela carga horária, e isso eu também já venho trazendo aqui para vocês, que é realmente uma carga de trabalho bem puxada, e não é às 8 horas igual do Brasil, porque no Brasil, a gente até ganha um salário mínimo, mas trabalha 8 horas. Se você passa das 8 horas, você começa a ganhar como hora extra. Aqui não. Aqui a gente ganha um salário mínimo, mas trabalhando aí uma média de 13 horas por dia, mais ou menos, tá? Então, sim, é bem puxado, porém, a gente consegue se manter relativamente muito bem com esse valor, certo? E como que nós vamos estar organizando, então, aqui o financeiro? Essa parte financeira que eu vou trazer para vocês, vocês podem fazer tanto no euro quanto no real. Basta você alterar para os valores que você tem, para os valores que você recebe e para os gastos que você gera, ok? Mas o que nós vamos fazer então? O valor do Luan é 1.450 de entrada. Nós temos hoje quais contas fixas para pagar? O aluguel, que hoje, como nós dividimos, né, nós somos 2 famílias, então o nosso aluguel aqui é 860, dividido por 2, nós pagamos 430 euros. A energia, então a energia também é a parte, nós estamos pagando uma média de 40 euros por mês, e são apenas essas 2 contas fixas que a gente precisa pagar. Água já está incluso no aluguel, condomínio, como eu também já vim trazendo, se você me acompanha nas redes sociais, você já sabe também que eu não pago condomínio, então não tem esses gastos. O único gasto que ele varia é o gás, tá? Então o gás da cozinha, o gás do chuveiro, esse é uma botija que a gente carrega, certo? Então, dependendo do mês, a gente acaba tendo que comprar de 1 a 2, tá? Então, eu acredito que esse mês, por exemplo, nós vamos ter 2 compras dessa botija. E com apenas essas 3 contas fixas que nós temos. O resto é pra gente se manter. É o mercado, é o lanche, é a passagem, né, ali do ônibus e tudo mais. Então, são esses gastos que a gente vai ter durante o mês. E como que eu organizo, então, para não gastar todo o meu valor, todo 1.450, dentro desses gastos? Como eu já sei que só de gasto fixo eu vou ter uma média de 500 euros, me sobra 950 euros para estar aí estando e guardando. E qual que é a outra meta que nós temos aqui? É gastar no máximo 100 euros por semana. Então, dentro desses 100 euros por semana tem que estar o lanche, tem que estar a alimentação, tem que estar uma farmácia se surgir, tem que estar a compra de um sapato, de uma roupa, qualquer outra coisa esporádica que surja no caminho. Tudo tem que estar dentro desses 100 euros por semana. Se a gente ficar dentro desse valor, nós vamos gastar uma média de 400 a 500 euros por mês, dependendo da quantidade de semanas que vai ter no mês. Então, 500 de conta fixa, 500 para o nosso custo para se manter, a ideia é que sobra ainda pelo menos 450 euros para serem guardados
por mês, certo? Então é essa a separação que nós estamos fazendo. Custo fixo, custo para se manter, e aí eu acompanho se de fato a gente está gastando dentro desse valor por semana. A ideia é que se numa semana eu gasto a mais, na outra eu vou ter que gastar a menos para compensar esses 100 euros que a gente acabou passando. Mas note que mesmo que a gente gaste talvez mais que 100 euros, ainda assim a gente ficaria entre 1.000 e 1.100 de gastos mês. Então ainda sobraria um bom valor para ser guardado. Só que é muito importante que a gente faça o acompanhamento por semana, que é o que eu faço toda semana. Eu realmente pego minha conta bancária, vejo todos os gastos que teve, e aí eu consigo ver exatamente o valor total que saiu para ver se eu fiquei dentro dessa estimativa de gastos, se realmente eu fiquei dentro do meu planejamento. Então, antes do mês começar, eu já tenho plena clareza do valor que vai entrar, do que vai sair, do que eu tenho que pagar e como que eu vou gastar esse valor. Olhe só o poder de só pelo fato de a gente ter uma estratégia. E essa estratégia que eu tô passando aqui pra vocês é a mesma estratégia que eu usei no Brasil quando eu comecei a me organizar financeiramente. Porque eu já fui endividada, eu já dizia que eu ganhava pouco, eu já dizia que o fato de eu ser endividada era realmente porque o meu salário era muito baixo. Então, na época, quando eu decidi me organizar financeiramente, eu e o Luan, nós tínhamos um salário total de 3 mil reais. O nosso cartão de crédito, ele tinha que ser obrigatoriamente 1.500 reais por mês. E a gente sabia que se gastasse 1.600, 1.700 ia dar ruim, porque a gente recebeu 3 mil, a gente pagava 1.500 do cartão, a gente tinha mais ou menos uns 1.300 de conta fixa para pagar, e aí a gente conseguia guardar pelo menos 200 reais. Então era tudo extremamente contado, e assim a gente viveu por um bom tempo. A gente ficou mais de um ano dentro desse orçamento, sem poder dar ali uma escapadinha, mas isso fez com que a gente juntasse dinheiro, que a gente começasse a viajar e que as coisas começassem a fluir de uma forma muito mais leve, depois que a gente conseguiu atingir as metas que nós tínhamos. E aí o dinheiro ele acabou sendo cada vez mais abundante, mesmo a gente viajando, mesmo a gente gastando, mesmo a gente usando. Esse acompanhamento, ter clareza do valor que a gente pode gastar, que permitiu que lá no Brasil a gente tivesse uma realidade financeira totalmente diferente 2 anos após a nossa decisão de se organizar financeiramente. E eu tenho certeza que se aqui a gente seguir o mesmo caminho, o mesmo planejamento, a gente vai ter um belíssimo resultado. E, a princípio, o cálculo tá fechando, né? A matemática tá fechando. Agora vai depender da nossa ação, do nosso direcionamento, do que nós vamos fazer com o dinheiro. Porque, ok, eu sei que eu tenho que gastar 100 euros por semana, só que agora vai de realmente nós nos mantermos. E essa é a parte mais difícil, porque o planejamento eu tenho, a direção eu tenho, a clareza eu tenho, só que agora o que vai realmente confirmar que eu vou conseguir pagar todas as minhas contas e que eu vou conseguir guardar dinheiro é a forma com que eu vou conduzir com ele durante o mês. E aí a ideia é sim a gente fazer o acompanhamento, estar realmente ali vendo aonde que a gente tá exagerando, ou talvez tá ok, estamos conseguindo se manter dentro daquilo que foi planejado. Então, ter o acompanhamento ele é fundamental para que a gente possa cada vez ser mais assertivos nas nossas escolhas. E claro, obviamente que eu vou trazer aí o resultado para vocês, se de fato a gente conseguiu concluir, chegar. Eu sempre compartilho isso nas redes sociais, tá? Então, toda semana eu tô compartilhando lá no meu Instagram exatamente qual o valor que eu gastei por semana, se tô dentro do objetivo, se não tô, no que eu tô gastando mais, se eu tô gastando mais com comida, se eu tô gastando mais com lanche. Então lá eu compartilho tudo, então se você também quer saber como que está acontecendo, como que está sendo assim em tempo real, digamos assim, toda essa trajetória, já me acompanho nas redes sociais também, mas eu vou trazer aqui o desfecho dessa história de como que foi, se a gente de fato conseguiu ficar dentro da meta e se aconteceu alguma coisa diferente, o porquê e qual que foi as nossas escolhas e as nossas decisões. Mas o nosso planejamento do mês está feito, a gente já tem valor, a gente já sabe quanto gastar, já sabe como gastar, agora vai realmente na nossa tomada de decisão para confirmar que tudo vai fechar perfeitamente no final desse mês. Ok? E se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dificuldade de se organizar financeiramente, se você tem medo, se você não sabe como talvez vir para aqui para Europa, ou qual o valor que você precisa, tem alguma dúvida, compartilha, porque eu vou ficar muito feliz de estar também trazendo aí algum posicionamento, algo que possa te trazer uma clareza, uma luz, e talvez também compartilhando aqui para que mais pessoas também possam estar aí tendo acesso a esse conhecimento, que às vezes pode ser uma dúvida de mais pessoas, tá certo? Então compartilha, manda comentário, curta também e já segue aí o canal para que você também não possa perder nada do que está acontecendo aqui na Europa. A ideia é que de fato a gente consiga agora ter uma vida leve, tranquila, financeiramente abundante e vivendo num país em que a qualidade de vida realmente não exige que a gente faça uma retirada tão alta de dinheiro, porque hoje no padrão de vida que a gente está vivendo aqui,
a gente de fato já estava gastando muito mais no Brasil. Assim, o valor que eu estava gastando no Brasil não se compara, não é mais da metade do que eu venho gastando aqui. Então, claro que a gente faz uma redução, a gente acaba sendo muito mais controlados até a gente se adaptar, mas, assim, ó, não se compara, o custo de vida no Brasil estava muito caro. E já me deixa aqui também nos comentários o que você tá achando, se você também tá tendo dificuldade para encaixar aí o teu orçamento no real, porque de fato tá bem complicado. Então a ideia aqui é conseguir trazer abundância financeira, prosperidade financeira, além do que eu já tinha conseguido, mas com qualidade de vida e também proporcionar para os meus filhos uma qualidade de vida muito melhor. Então já curta, comenta, compartilha, segue o canal e de verdade fico muito feliz por você estar aqui e já me diz o que você tá achando. Então até um próximo episódio e hasta luego, valeu!